Hello, hello! Estamos hoje em um episódio extremamente especial, porque estamos na mesma sala física, presencial. Olha que mágica. Parece mágico, né, Filipão? Inclusive, mesmo o continente faz algum tempo isso, Vai. hein? É raro, mas acontece com frequência, só que esse ano não. Bem-vindos a esse espaço especial do Executivo no Divã. Aqui a gente troca ideias sobre gestão, liderança. Espero que vocês tenham gostado do primeiro módulo, onde a gente aprofundou em ferramentas de autogestão, e hoje, presencialmente, iniciamos o módulo 2 sobre o jogo infinito. E nessa nossa primeira aula, a gente vai mergulhar um pouco nesse assunto, e eu começo perguntando e questionando o seguinte: você acha que as pessoas sabem em qual jogo elas estão jogando? Então, filhão, essa é uma grande pergunta e que a resposta eu acho pode ser bem objetiva. Acredito que não. Tem até uma pesquisa que eu vi recentemente que apenas 4% das pessoas sabem o que elas querem de verdade. E é interessante que isso faz muita diferença. Você está no jogo finito ou no jogo infinito? Boa. Esse é o tema da nossa aula, do nosso episódio, no nosso bate-papo 6. Jogo finito versus jogo infinito. A diferença que muda tudo. O contexto onde se insere essa aula é justamente um mundo que a gente está pressionado por metas e prazos curtos, e isso acaba criando líderes que são mais reativos e ficam exaustos, e isso não é sustentável a longo prazo de jeito nenhum. O jogo infinito, em contrapartida, começa quando a gente percebe o para quê. Por que a gente está jogando? Que jogo a gente está jogando? Então, alinhado com isso, vendo nesse bate-papo, você acha que essa questão de perceber em que jogo a gente está jogando, pai, ele é geracional, acontece com todas as gerações, ou não é específico para a geração mais nova, com mais experiência no mercado? Como que você acha que se insere jogo finito versus infinito? Todo mundo passa por isso ou não? É uma boa reflexão. Eu te confesso que eu ainda não tinha feito essa reflexão após essa sua provocação. Não foi ensaiado, não foi ensaiado. Mas olha só, vamos lá. Vamos fazer uma análise do tempo, né? Como é que era o mundo algum tempo atrás, o mundo atual. Eu acredito que no mundo atual há muita distração. Você o tempo todo é estimulado até aquela dopamina rápida. E essa característica da dopamina rápida normalmente te joga no jogo finito. Porque quando a gente percebe uma visão de propósito, o legado que você quer deixar, e eu falo muito sobre a ética com as próximas gerações, de deixar um mundo possível de viver e, mais do que sobreviver, a gente está falando do jogo infinito. A gente está falando de propósito, a gente está falando de legado. Eu acredito que com tanto estímulo atual, a busca pela dopamina rápida e tal, eu percebo que muito provavelmente, por conta disso, a geração atual está num jogo muito mais finito, num jogo rápido, de estímulo rápido, de prazer rápido, né? Tem até um polonês que escreveu, né, um livro sobre relações voláteis, né? Tudo muito Fui. efêmero, tudo muito imediato. O Zygmunt Bauer, ele fala muito, né? Isso. Geração líquida, né? Tudo muito rápido, muito imediato. Você falou dessa busca pela dopamina, mas você usou um termo aqui, ética do legado. Então, eu posso entender que o jogo infinito, o olhar está no legado, está nesse longo prazo, e olhando por isso eu vou deixar o mundo melhor? É mais ou menos isso ou como é que é? Perfeito. Inclusive, eu percebo, Felipe, que quando as pessoas estão focadas nesse jogo finito, eles estão acumulando muito bens materiais e recursos financeiros, etc. e tal, porque eles sabem que tudo isso acaba, é limitado. E no jogo infinito, existe um contexto maior, e
atualmente está tendo essa preocupação, né, da preservação até do meio ambiente que se vive. Porque, a priori, a gente percebe, por exemplo, a atmosfera, o oxigênio, como um recurso infinito e limitado. Mas mesmo esses recursos infinitos são renováveis. No momento que você não tem cuidado com eles, você começa a quebrar essa cadeia dessa renovação. E aí que se corre o risco, por conta do jogo limitado, finito, você põe em risco esse infinito, esse limitado. Nossa, muito legal. Você usou o termo cuidado, você falou de legado. Essa história de jogo finito, infinito, finito versus infinito, ele é um legado de um sociólogo, James Cars, que em 1986 ele falou sobre esses jogos infinitos e jogos finitos. Um pai da liderança moderna, o Simon Sinek, ancorado nesse legado que ele deixa, James Cars, ele traz de novo para o nosso mundo de gestão e liderança atual. Só uma base teórica rápida, mas vale a pena mergulhar mais no assunto se vocês quiserem nos vídeos deles, mesmo Simon Sinek e do James Cars. Jogo finito, ele tem regras fixas, tem começo, meio e fim, metas, prazo, tem que atingir essas metas e quando chega acaba. Já o jogo infinito, que tem a ver com o legado que você estava dizendo, as regras elas podem mudar. O objetivo é manter o jogo vivo. Então, no jogo infinito, a gente está permanecendo jogando. A gente quer que o mundo continue, esse cuidado com o mundo, essa sustentabilidade. No mundo da gestão e da liderança, quando a gente estabelece os processos e alinha dentro do mundo do jogo infinito, um exemplo que vocês podem ver que Simon Sinek fala, do Steve Jobs, a gente cria empresas e lideranças mais sustentáveis, com uma visão mais de propósito, de princípios, de valores em ação. Aqui eu vou rapidamente falar, na psicologia a gente muda para motivação intrínseca e sai desse extrínseca, o que também nos blinda da concorrência. Mas eu queria falar agora de princípios, valores, porque me parece que jogo infinito traz na bagagem esses princípios e valores assim muito forte na gestão. Faz sentido? Faz, e me veio quando você comentou sobre isso, manter o jogo vivo. Destaca isso aí, pessoal, manter o jogo vivo. Me lembra da diferença entre o tênis e o frescobol. Por quê? Porque só tem sentido o frescobol, que é o tênis de praia, é É, eu isso? entendi. Na minha época chamava frescobol, tá, Não, gente? Você só tem sentido esse jogo se você mantém ele vivo, porque se toda hora a bolinha cair, perde a motivação, fica desestimulante esse jogo. E eu percebo que o jogo infinito é esse, como você mesmo trouxe, eu acho isso muito forte, de manter o jogo vivo, manter em evolução, manter em progresso, manter de uma forma ilimitada, infinita, como o jogo diz. E o jogo finito tem a ver com essa coisa do ganhar, né? Se um ganha, o outro perde, né? E nesse sentido, se a gente vê no tempo da evolução da nossa espécie, ela só foi possível porque efetivamente as pessoas colaboravam uma com as outras, gerando esse jogo infinito. Por isso que a gente está aqui hoje em dia. perfeito. Colaboração. Você falou, as organizações, por exemplo, organizações infinitas, de acordo com Simon Sinek, elas duram porque, de fato, elas estão colaborando, têm um propósito mais justo e não estão só focadas nessa meta curta que, a longo prazo, não se sustenta. Mas aí tem uma objeção que a gente pode estar pensando assim, mas o mercado está exigindo meta, a gente tem que bater meta e vem o variável da meta. Isso faz parte, mas as metas servem ao propósito das organizações infinitas. As metas servem ao legado e ao valor que aquela organização entrega para a sociedade, contribui para a sociedade. Na ética do legado, cria um mundo melhor. Dentro disso, uma reflexão para gestores e líderes que talvez estejam vivendo um ambiente bem pesado das metas, essa corporação aí que a gente está em São Paulo, aqui em São Paulo é um exemplo clássico para isso. O que seria uma forma prática deles poderem começar a entender que jogo eles estão jogando, que jogo eles querem jogar de fato? Eu acredito que primeiro passo é você estabelecer bons princípios. Você ter
clareza, que os princípios são regras, na verdade, de como funciona esse jogo. Porque se você estabelecer bons princípios e você sempre está se perguntando se o que você está fazendo de fato estão alinhados, está coerente com esses princípios, e esses princípios estiverem alinhados com o jogo infinito, naturalmente você vai conseguir se manter nesse jogo que mantém vivo essa dinâmica do jogo infinito. Princípios, bons princípios. A gente está falando aqui, e meu Teams, para quem usa Teams, está apitando. Aí, tá me prendendo no jogo infinito, esses sons de notificações e vai e volta. Mas a gente não, a gente vai resistir. Vamos para os bons princípios. Então, esse é um momento interessante, aquele momento mágico que eu acho que a gente pode fazer uma pequena pausa. E nessa pausa, pegar um papel e a caneta. A gente falou de bons princípios, a gente pode fazer uma atividade, um plano de ação. Colocar no papel. Então, pegue o papel e a caneta, respire fundo e vamos fazer uma reflexão. Coloque nesse papel 3 metas que você persegue hoje, que você hoje está focado. 3 metas profissionais, pessoais. Pause o vídeo se vocês quiserem, ou continue depois, faça essas atividades. As pessoas estão fazendo, elas gravam melhor o conteúdo e estão acompanhando essa evolução da teoria do jogo infinito, que é a grande framework que a gente está. Bom, metas, 3 metas. Escreveu? Massa. Pergunte, essas metas que você escreveu, elas te aproximam do seu propósito, do legado que você quer deixar e contribuir com o mundo, ou elas estão te prendendo numa corrida, nesse ciclo vicioso dessa corrida só para vencer, vencer, vencer o tempo todo? Faça essa pergunta. Show? Agora a gente vai reescrever. Pega uma delas, uma meta, bater meta X, fazer X de venda, seja lá o que você escreveu como uma meta, e vamos reescrever elas no formato mais infinito. Por exemplo, qual que é a contribuição que essa meta está trazendo? Nessa reflexão pode ser, por exemplo, ajudar pessoas a crescerem com mais clareza. Ou, no caso do Steve Jobs, ajudar as pessoas a saírem do status quo. O que essa sua meta está contribuindo? Qual que é o valor que ela entrega? Começa a reescrever e refletir o que muda dentro de você, qual que é a percepção que você tem da mudança do jogo que você passa a jogar quando você olha essa meta da ótica infinita. Percebe que muda? O que você acha que pode ser que mude na pessoa, que muda o paradigma dela para o jogo infinito? Eu percebo que ela deixa mais presente, mais vivo essa motivação, porque existe um propósito que conecta com esse significado maior. E é interessante que, além dessas metas, você possa registrar ali os princípios que vão te nortear a realização dessas metas, porque reforçam essa manutenção sua no jogo infinito. Então, com metas escritas dentro desse paradigma do propósito, do legado, o que você deseja deixar, aliado com essa descrição de princípios da execução das ações e movimentos, são bons caminhos efetivos para você consolidar o jogo infinito na sua vida. Uau! Consolidar o jogo infinito. Você começou falando sobre a motivação, muda a motivação. E quando a gente muda a motivação, neurocientificamente a gente tem a capacidade de concentração ampliada. A gente começa a usar as nossas habilidades de forma ampliada. Falando em concentração, não estava no script, eu só faço uma pausa, mas vamos fazer uma pausa rápida, porque esse som do Teams, assim, que a gente está aqui família, então a gente vai fazendo as coisas num ambiente confortável. Deixa eu fechar esse barulhinho aqui, senão a gente não vai conseguir continuar conversando. Termina que a gente lembrou do celular, de botar no mudo e tal, mas o Teams estava ali incomodando, hein? Rapaz, aí a gente tem que voltar para a concentração. Mas no jogo infinito, as regras mudam, podem mudar,
a gente fez aqui uma mudança, fizemos uma segunda pausa, mas o propósito de se continuar. Opa, cadê? Tem que voltar aqui. Aí. Mas o propósito de se continuar gravando, que nesse caso aqui a gente está gravando, trazendo esse conteúdo, ele faz parte do framework de jogo infinito. A gente muda a regra, mas não muda os princípios, os valores em ação. Então, você falou de motivação. Eu posso talvez pensar que se eu começo a entender que eu estou jogando um jogo infinito, de legado, de ser cada dia melhor, para eu jogar cada vez melhor, eu preciso entender o que me motiva. Como é que é a motivação, assim, você falou que vai melhorar a motivação, mas o que, na sua experiência, quando você traz a motivação de volta, que de habilidades e características práticas assim você sentiu na sua vida? Ou você percebe que pessoas que você fez trabalhos ali no mundo corporativo, você percebeu que mudou na vida delas, assim, de forma real mesmo? Que eu percebo que o início de tudo é você identificar realmente o que tem significado para você, o que te motiva à ação, o que te mantém no entusiasmo, né? Entusiasmo é Deus dentro, né? A etimologia da palavra. O que te mantém nessa conexão que transcende tempo e espaço, que te mantém na presença, que te traz uma sensação de alegria, de plenitude, enfim. Uma vez isso estabelecido, e acredito que isso é a tradução dessa sensação no meio prático da forma que você atua, né? Dessa conexão com esses princípios que norteiam a sua ação. Uma vez que você identificou isso, acho que o próximo passo é que isso pode estar a serviço de um propósito, de algo maior. E aí você se conecta com esse sentido, com essa direção, com esse rumo. E dentro desse sentido, desse rumo, meu filho, eu percebo que as pessoas traçam as metas, porque as metas, elas constituem para essa direção uma métrica, algo a ser mensurável dentro de um tempo estabelecido. E dentro desse ciclo virtuoso, você vai mantendo o jogo aceso, portanto, o jogo infinito. Muito legal. As metas, então, servem ao propósito, a essa motivação intrínseca e não o contrário. O contrário acaba nos prendendo. E é interessante isso que você traz, porque muitas vezes as pessoas perdem isso de vista. Às vezes as pessoas estão cumprindo a meta pela meta, estão acordando em função de metas que precisam ser atingidas, batidas, e deixando de fazer pausas para perceber assim, para que mesmo eu estou fazendo o que eu faço? Eu tenho até uma atividade que eu oriento sempre, de as pessoas programarem um despertador aí do celular para tocar a cada 3, 4 horas, e quando tocar, parar aquele momento e se perguntar: "O que eu estou fazendo agora está congruente com o meu propósito? Com o que eu almejo e tem significado para mim de verdade?" Isso é legal. A gente ainda tem mais uns minutinhos, mas o próximo episódio a gente vai falar do propósito como uma bússola Boa. norteadora, que casa aqui com esse assunto sobre as metas servem ao propósito. Percebe? Tudo faz parte desse novo framework do jogo finito versus infinito. A gente está questionando se a gente tem clareza de qual jogo de fato a gente está jogando. Uma frase de impacto que a teoria nos traz ali é que o jogo finito ele acaba quando a gente vence. Acabou, ganhou, acabou. O jogo infinito ele acaba quando a gente desiste. Porque se a gente está alinhado na longo prazo e a gente está jogando por esse princípio, esse propósito, deixando esse legado, ele não acaba, ele é infinito. Agora, se a gente desiste do que nos motiva, do que nos dá senso de vida, a gente acorda no automático, a gente muda para acordar com motivação, com propósito, deixando um legado, a gente só acaba esse jogo se a gente desistir. E aí, aulas antigas, locus interno. Depende de nós, depende de cada um, gestor, líder, mudar essa percepção e ter mais clareza do que a gente começou falando. Será que a gente percebe qual jogo a gente está jogando? Ou melhor,
A gente tem controle para poder mudar. Em qualquer empresa que a gente tiver, a gente pode mudar esse jogo, pai? Pode mudar o jogo que a gente joga? Não é possível. O que você acha? Com certeza. Com certeza a gente pode ter esse poder da escolha a cada momento. E um ponto importante, filhão, que eu acho uma grande oportunidade essas nossas conversas, é a gente perceber que o jogo infinito, e no próximo episódio vai falar da bússola interna, né? Exatamente. O jogo infinito começa dentro. E eu acho que esse próximo episódio vai esclarecer muito essa questão e dar mais ferramentas aí para avançar nessa manutenção viva desse jogo infinito. Mágico. Então, aqui vocês vêm comentando conosco. Podem escrever nesse YouTube. Não estava habilitado os comentários, a gente habilitou. É um erro técnico, agora está. Qual é o seu jogo infinito? O que te motiva? No próximo episódio, como você disse, a gente vai falar sobre o propósito como bússola emocional, o que te guia quando tudo à sua volta muda. A gente está em constante mudança. Espero que vocês estejam gostando do primeiro módulo, autogestão, liderança. Agora a gente entra, é uma mudança total de paradigma e a gente começa a mostrar o framework por detrás de todo o aspecto da gestão empreendedora, que é o jogo infinito. É a visão que o líder tem interno que orienta o dia a dia deles. Pensamentos finais? Alguma contribuição? É isso aí, vamos buscar transformar os nossos dias nesse jogo do frescobol de manter a bolinha em cima, porque desmotiva essa bolinha embaixo, porque o jogo infinito que nos fez chegar até aqui é o da cooperação, da colaboração e não do ganho competitivo. Não do ganho competitivo, não da colaboração. A vida é feita de narrativas. Hoje em dia, no mundo online, mais do que nunca. A gente tem que ter muita cautela de qual narrativa a gente tem achado que é verdade. Porque esse mecanismo de competição no mundo econômico, a narrativa original de Adam Smith não era competição por si só. Ela era colaboração. Então, espero que vocês estejam gostando dessas reflexões do mundo de gestão e liderança, se divertindo tanto quanto nós. A gente está se divertindo, espero que vocês estejam, mas o nosso propósito interno, a nossa motivação é que, se pudermos, divertindo juntos, apoiar, mudar a vida de uma pessoa a jogar o jogo do frescobol, o jogo infinito, a gente cumpriu a missão desse vídeo, dessa série de episódios. Valeu, filhão, Tamo e é junto. muito bom fazer presencialmente, hein? É diferente, eu não sei se olho para cá, se olho para lá, se olho para cima, mas a gente vai ajustando isso. Beijos grandes, abraços e até a próxima. Nos vemos semana que vem. Não é isso mesmo? Vamos colocar agora, vai e foi!